Olá, amados irmãos, bom dia, queridos amigos, graça e paz. Estamos de volta com mais um devocional diário. O meu, o seu, o nosso devocional de todas as manhãs. Espero que você esteja bem, espero que você tenha tido uma excelente noite de sono. Espero que suas energias estejam revigoradas para aproveitar mais um dia que o Senhor Deus tem nos concedido. Hoje é feriado aqui no estado de São Paulo, 9 de julho, e espero que você aqui que mora nesse belíssimo estado possa aproveitar este feriado para a honra e glória do nome do Senhor. Já você que não mora aqui em São Paulo, mas nos acompanha de outros estados, que Deus abençoe o seu dia, que seja um dia proveitoso e que também seja um dia para a honra e glória do Senhor. Eu sou o pastor Tiago Bezerra, sou pastor da Igreja Batista Regular de Jardim Oriental, igreja essa que está situada aqui na cidade de Osasco. E estou convosco todos os dias, sempre de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 7 da manhã. Tanto aqui nessa plataforma, como também pela TV Evangélica do Cariri. Sempre com um devocional fresquinho, pronto, para que você possa começar o seu dia muito bem alimentado da palavra de Deus. E o título do nosso devocional na manhã do dia de hoje é Um Irmão em Oração. E o mesmo está baseado no livro de Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 16. Mais precisamente a parte B do versículo de número 16. Porém, para dar um contexto, eu vou ler o versículo inteiro. Já estou com o mesmo aberto na minha Bíblia e a mesma vai nos dizer da seguinte forma: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serem curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor Deus por sua palavra essa que foi lida para nossa edificação na manhã do dia de hoje. Amados irmãos, a vida cristã, ela não foi planejada para ser vivida de forma isolada. Deus, Ele nos colocou em uma família espiritual para caminharmos juntos, compartilharmos momentos de alegria, compartilharmos também as nossas lutas, para compartilharmos as nossas conquistas e dificuldades. Em momentos ou muitos momentos, a força que muitos de nós precisamos chega através da família da fé, a família de oração. Chega através de um irmão que se coloca diante de Deus, intercedendo em nosso favor. Meus queridos, nós vivemos em uma época esta marcada pela independência excessiva, onde muitos acreditam que precisam resolver tudo sozinhos. Contudo, a Bíblia nos ensina que há poder na comunhão e que Deus usa pessoas para fortalecer outras pessoas. Pedir, então, oração a um irmão amado não é sinal de fraqueza, mas sim humildade, de maturidade espiritual. Até mesmo o apóstolo Paulo frequentemente solicitava as orações dos irmãos, reconhecendo assim então a importância do apoio mútuo do corpo de Cristo na vida do indivíduo. Meus amados, a comunhão cristã, ela se fortalece quando compreendemos
3 verdades espirituais sobre a importância de orarmos uns pelos outros. E a primeira destas verdades é que foco em interceder pelos irmãos. Meus queridos, quando intercedemos por alguém, nós demonstramos amor prático e interesse genuíno pela vida daquela pessoa. A oração, então, ela vai além de palavras. A oração, ela revela cuidado espiritual. Assim, o pastor Tiago, não esse que vos fala, mas o pastor da igreja de Jerusalém, o pastor que era meio irmão de Cristo, ele nos ensina que devemos orar uns pelos outros. Por quê? Porque Deus escolheu a comunhão como um dos meios para fortalecer o seu povo. Assim como Cristo, então, ele intercede por nós diante do Pai, meus queridos irmãos, nós somos chamados a carregar os fardos dos irmãos em oração. Então, a intercessão aproxima corações e fortalece os laços da família de Deus. E como aplicar tudo isso no nosso viver? É simples. Inclua, meu querido irmão, mas faça isso diariamente, o nome de um irmão amado da sua igreja, da sua congregação, nas suas orações. Em segundo lugar, pergunte às pessoas com quem você convive se você pode orar por elas e qual o motivo da oração. E por fim, demonstre interesse sincero pelas necessidades espirituais dos outros. E aí eu deixo uma pergunta para você pensar. E a pergunta que eu deixo para você na manhã do dia de hoje é a seguinte: você tem orado pelos seus irmãos com a mesma intensidade que você ora pelas suas próprias necessidades? Pense sobre isso. Mas há uma segunda verdade que eu gostaria de destacar na manhã do dia de hoje. E esta segunda verdade é que o nosso foco deve estar em pedir ajuda e oração. Meus queridos, muitas pessoas enfrentam lutas, porém elas enfrentam essas lutas sozinhas, simplesmente porque são orgulhosas e têm receio de pedir ajuda a alguém, porque assim podem demonstrar fraqueza. Porém, a Bíblia Sagrada, ela nos ensina que Deus, ele concede graça aos humildes. Assim, meus queridos irmãos, reconhecer que precisamos das orações uns dos outros, ou seja, reconhecer que necessitamos das orações dos irmãos, demonstra dependência de Deus. Demonstra confiança na comunhão da igreja. O apóstolo Paulo, mesmo sendo um dos maiores líderes do cristianismo da sua era e até das eras posteriores, frequentemente pedia oração aos amados e queridos irmãos. Isso mostra, amados irmãos, que ninguém é forte o suficiente para caminhar sozinho na jornada da fé. Nós precisamos uns dos outros. A igreja do Senhor precisa caminhar junta. Foi assim na igreja primitiva. Deve ser assim na igreja dos nossos dias. E como aplicar tudo isso? Em primeiro lugar, compartilhe seus pedidos de oração com os irmãos maduros na fé. Em segundo lugar, não tenha vergonha de admitir suas lutas espirituais. E por fim, valorize a comunhão como um instrumento de fortalecimento espiritual. E aí eu deixo mais uma pergunta para você pensar. E essa segunda pergunta é a seguinte: você tem permitido que outros irmãos caminhem ao seu lado, orando, ou você tem tentado carregar tudo sozinho? Mas há uma terceira e última verdade no texto que nós estamos meditando na manhã do dia de hoje. Só um golinho d'água para molhar a garganta.
E o texto diz o seguinte: devemos ter foco em fortalecer a igreja através da comunhão. Meus queridos, quando a igreja ela ora reunida e unida principalmente, ela cresce em amor, ela cresce em unidade, ela cresce em maturidade espiritual. A oração, então, meus queridos irmãos, ela fortalece os relacionamentos, ela cria um ambiente onde os irmãos se apoiam mutuamente. Saiba que Deus não deseja apenas indivíduos fortes, mas sim, o que Deus deseja é que a sua igreja seja forte. Então, ao intercedermos uns pelos outros, nós então participamos do cuidado que o Senhor exerce sobre o seu povo. A comunhão coletiva, refletida através da oração, fortalece a fé, encoraja os abatidos e mantém todo o povo caminhando na mesma direção. E sabe qual é a mesma direção? Cristo Jesus. E qual a aplicação que devemos fazer, então? Em primeiro lugar, meu querido irmão, participe ativamente dos momentos de oração promovidos pela sua igreja. Em segundo lugar, celebre as respostas de oração recebida pelos irmãos, fortalecendo a fé da comunidade. E por fim, disponibilize parte do seu tempo para acompanhar espiritualmente alguém que esteja enfrentando dificuldades. E aí eu deixo mais uma última pergunta para você. E a pergunta é a seguinte: a sua vida, meu querido, tem contribuído para fortalecer a unidade espiritual da igreja através da sua oração? Pense nisso. 3 verbos. 3 verbos que eu quero destacar para que você possa viver cada um deles na manhã do dia de hoje. E o primeiro desses verbos é o verbo orar. Ore por alguém, amado irmão. Escolha um irmão ou uma família da igreja e dedique alguns minutos do seu dia para interceder especificamente pela vida desse irmão ou desta família. O segundo verbo que eu quero destacar na manhã do dia de hoje, e desejo que você viva este verbo, é o verbo aceitar. Aceite a ajuda espiritual. Compartilhe um pedido de oração com algum irmão de confiança e permita que essa pessoa caminhe ao seu lado nas suas lutas. Permita que ela lhe ajude, não só aconselhando, mas principalmente orando. E por fim, o último verbo que eu quero destacar e quero que você viva esse verbo na manhã do dia de hoje é o verbo fortalecer. Fortaleça a comunhão, meus queridos. Envie, talvez pelo seu celular, uma mensagem. Ou faça uma ligação para encorajar alguém que esteja enfrentando dificuldades, simplesmente dizendo: orei por você e vou continuar orando. Ou então diga: vamos orar juntos. Você não está só na sua luta. Isso fortifica a igreja. Isso faz com que a igreja se una mais. E assim, a comunhão vai se fortalecendo dia após dia. Nesse momento, eu quero te convidar a abaixar a tua cabeça, a fechar os teus olhos, a levar o teu pensamento a Deus e juntos vamos orar ao Senhor. Oremos. Senhor, amado Deus e Pai, Deus de infinito amor e de imensa misericórdia, obrigado, Senhor, pelo teu Espírito que atua, Senhor, no meio do teu povo. Obrigado pela tua família da fé que tu colocaste, Senhor, na vida de todos nós. Examina, Senhor, nosso viver. Nos corrige, Senhor, para que possamos estar sempre prontos para suportar
uns aos outros como um apoio através da nossa oração e assim possamos estar carregando, Senhor, os fardos uns dos outros. Que a tua igreja, Senhor, possa demonstrar unidade, que a tua igreja possa demonstrar união, para que o teu nome seja engrandecido através do nosso viver. Por isso, Senhor, nós te oramos e te clamamos, no nome santo do teu Filho amado. Amém e amém. Você que está aí do outro lado da tela, muito obrigado mesmo por sua audiência, por sua companhia. Deus abençoe grandemente a tua vida. Se você ainda não deu like no nosso vídeo devocional na manhã do dia de hoje, aperta aí o botão do like, depois se inscreve no nosso canal se você não ainda é inscrito e por fim ativa as notificações. Assim você nos ajuda a continuar produzindo mais vídeos devocionais semelhantes a esse. Você também pode se organizar para vir nos visitar aqui nas dependências da nossa igreja. A Igreja Batista Regular de Jardim Oriental, ela está situada à Rua Suíça, número 226, no bairro Jardim de Abril, na cidade de Osasco, estado de São Paulo. Vem para cá, vem cultuar o Senhor conosco. Eu aqui te aguardo, eu aqui te espero. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã, se Deus me permitir, eu estou de volta. A todos fica o meu mais fraterno abraço. A você aqui de São Paulo, um excelente feriado. Mas nos vemos amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Tchau!